pronunciar o nome desse homem. É Stieg Larsson. Acho que é isso. Não sei. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ilana, do blog No Sky. E hoje eu vou começar a fazer uma série de vídeos um pouco diferentes no blog, que é pra falar um pouquinho de alguns autores que eu gosto bastante. Uma vez eu já tinha falado da Lucinda Riley, tá? Então eu preciso dar um título pra esses vídeos, mas enfim, uma hora dessa eu vejo alguma coisa, tá? E hoje eu vou falar de um que eu gosto muito, 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 que infelizmente não está mais entre nós, que é autor da trilogia Millennium, essa coisa grandona aqui, pesada, tá? O Stieg Larsson, tá? Deixa eu pegar aqui, assim, opa, ele tá de ponta cabeça, os meus aqui, 1, 2, 3, tá? Assim, é pesado esse aqui. Eu comprei esse box em 2014, ele é bem pesadinho. Tá, quando eu comprei os livros dele, eu comprei foi por causa do filme mesmo. Eu tinha assistido. Eu não sei se vocês estão escutando, mas aqui tem reforma no bloco da frente aqui. Ah, e o barulho era todo dia, enfim. Eu comprei esse meu box aqui, essa coisa pesada, depois que eu assisti o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu vou até pegar ele aqui, peraí. E depois que eu assisti esse filminho aqui, bonitinho, tá? Eu fiquei tão apaixonada pela história do filme, pela trilha sonora, e enfim. E daí eu pensei, não, eu vou ser obrigada a ler os livros. Depois eu acabei descobrindo que esse filme aqui, na verdade, é um remake do filme sueco, que na versão sueca da trilogia Millennium, eles fizeram os 3 filmes, tá? Infelizmente, na americana, apesar do sucesso que teve, que a Rooney Mara, ela concorreu até o Oscar por causa da personagem da Lisbeth Salander, eles não vão fazer a continuação, que é uma pena, tá? Vamos falar primeiro um pouquinho do autor. Ah, esse box aqui é lindo, ó. Ele por dentro tem toda essa... Ele é uma gracinha, eu adoro esse box aqui, eu acho ele muito legal. Primeiro vamos falar um pouquinho do Stieg. O Stieg, ele é sueco, e ele é ele era um jornalista de umas causas políticas e tudo mais. Só que ele acabou falecendo em 2004. Ele faleceu em 2004. Um pouquinho depois ele tem entregado à editora a versão, o rascunho, a versão final da trilogia Millennium. E é muito triste porque ele acabou não vendo o lançamento do livro dele, tá? E que acabou fazendo tanto sucesso. Bom, esses livros aqui, eles são policiais, eles são thrillers, tá? E eles têm muita coisa envolvendo política no meio deles, tá? Então toda a trilogia, ela é voltada, a história é voltada na Lisbeth Salander, nessa mocinha aqui. E só que cada livro conta alguma coisa meio do governo, alguma conspiração ali no meio, tá? O primeiro livro deles, que é esse livro aqui, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, tá? Ele conta mais ou menos como a Lisbeth e o Mikael se conheceram, tá? O Mikael, que é o outro protagonista da trilogia, ele é jornalista e ele acaba se metendo, por causa de um boato que ele foi atrás, ele acabou se ferrando e teve que pagar lá uma multa, quase foi preso, enfim, tá? E daí a Lisbeth, ela tinha sido contratada para investigar o Mikael, porque tem um empresário que estava interessado nas coisas jornalísticas, nas investigações dele. Então a Lisbeth, ela meio que estava sendo uma hacker ali no meio para investigar ele e tudo mais. Enfim, o primeiro livro daí se passa, na verdade, o Mikael, ele tem que investigar um assassinato que aconteceu numa família. Então ele vai lá, ele começa a investigar, e daí ele precisa de uma assistente,
E o cara que contratou Lisbeth disse, não, a gente tem uma menina que investigou você, então ela pode ser a sua assistente. Ele meio que fica meio putão, assim, e vai atrás dela. É um livro bem bacana porque ele fala de violência contra as mulheres e a quantidade de mulheres que morrem na Suécia por causa de violência, de estupro, de violência sexual, esse tipo de coisa. E é uma coisa bem intensa, tá? A versão sueca do filme, ela é bem semelhante ao livro, assim, ela chega bem perto do que o livro passa. Porém, a versão americana eu achei ela melhor, mas por causa dos personagens, eles ficaram muito mais próximos do que o escritor escreveu do que a versão sueca. Então eu aconselho sempre vocês assistirem Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a versão sueca, e Os Homens que não Amavam as Mulheres, a versão americana, porque os personagens eles têm uma diferença bem grande. Tá? Então é um livro que tem toda além de uma conspiração política, ele mostra toda essa violência contra as mulheres. E obviamente a gente começa a saber um pouquinho mais da Lisbeth Salander, que é a grande protagonista da série toda. Que ela é uma hacker, que ela sofreu abuso sexual quando era pequena. Ela tentou matar o pai dela e por causa daquilo ali ela acabou ficando presa num sanatório por anos. E ela não pode viver sozinha, então ela tem sempre um tutor à disposição dela para cuidar do dinheiro dela, porque de acordo com os psicólogos e com o governo, ela não pode viver sozinha e dar conta da sua vida sozinha, porque ela é um perigo para a sociedade. Só que não é bem assim. Tá? A Lisbeth, já no segundo livro, tá? Que é... Tá tudo errado aqui. A menina que brincava com fogo, a gente começa a descobrir bastante do passado dela. Que ela foi, que além do abuso sexual que ela sofreu, existe toda uma conspiração entre algumas pessoas para acabar com essa menina, porque ela meio que, Elizabeth, ela acaba descobrindo alguns podres de algumas pessoas importantes. E essas pessoas aí, quando descobrem que ela sabe das coisas, eles querem tentar matar ela. E daí tem todo um jogo de gato e rato, o livro inteiro, porque ela quer ela quer acabar com algumas pessoas e aquelas pessoas querem acabar com ela. Então, e o Mikael, ele tenta descobrir tudo o que está acontecendo. Então ele fica meio ali no meio, tentando ajudar a Lisbeth de alguma forma. Porém, as coisas não acontecem nem como ela quer, nem como o Mikael. Ela acaba bem mal, ela quase morre. Isso não é um spoiler, tá, gente? Se vocês forem ler o livro, vocês vão entender porque ela quase morre, tentam matar ela. Enfim, assim, pra mim o segundo livro é o melhor que tem, porque a gente acaba descobrindo por que a Lisbeth, ela é toda revoltada, ela tá cheia de pixel, ela é cheia de tatuagem, por que ela tem tanta raiva dos homens, tá? Porque no primeiro livro a gente percebe que a Lisbeth, ela tem ela é muito arredia com o ser masculino, sabe? Ela tem um certo receio e a gente acaba sabendo por que ela é daquele jeito e também porque ela é tão antissocial, tá? Então no segundo livro a gente começa a descobrir tudo isso. O terceiro livro, na verdade, é A Rainha do Castelo de Ar. Todos eles têm resenha lá no blog, tá? Quem vai narrar praticamente esse livro aqui todo é o Mikael, porque, como eu já falei antes, a Lisbeth, no segundo livro, ela quase morre, ela tem um problema, eles tentam matar ela, e ela fica presa no hospital por causa disso, tá? Então ela tá no hospital porque ela ficou muito mal, ela quase morreu, e daí deu umas paradas lá, que eu não posso falar, que ela vai ser julgada, tipo, por assassinato, e não foi bem assim, alguma coisa ali no meio tá errada. E o Mikael, ele começa a querer desvendar todos os segredos da Lisbeth, então daí ele começa a escrever uma matéria a respeito dela e a respeito de toda a máfia que tem ali, tudo que aconteceu na vida dela, para poder tentar ajudar a safar a Lisbeth da prisão, tá? Ela vai ser julgada e tudo. Então esse livro todinho, tá? A Rainha do Castelo de Ar, praticamente o livro inteiro, a Lisbeth, ela tá no hospital.
Esse livro aqui também é muito bom, porque ele tem um ritmo muito frenético, só que ele tem um porémzinho que pra mim que foi bem negativo, que é o excesso de personagens. Esse livro aqui ele tem muitos personagens, tá? Até a página... Deixa eu ver... Até a página 500, mais ou menos, eu contei 23 personagens, tá? E todos eles que estão ali passando no livro recorrentes, assim, eles aparecem um pouquinho, aparecem mais um pouquinho, e é muito difícil escrever sobre ele por causa disso. Então, tá? Então, até o final do livro ainda tem mais, porque vai aparecer advogado, vai aparecer juiz, vai aparecer um escambau de gente ali, enfim. Só que todo mundo, a maioria das pessoas que lê os livros do Stig sabe que ele morreu e deixou a trilogia inacabada, porque ele tinha entregado para a editora os 3 primeiros livros da série Milênio, que era para ser uma série, mas acabou sendo uma trilogia inacabada. Daí, acho que foi ano passado, foi publicado um 4º livro da série, escrito por outro autor, para dar continuidade ao que o Stig tinha escrito. Eu não lembro o nome do livro porque eu não tenho vontade de ler ele. Algumas pessoas foram aqui no meu blog, não tem resenhas, mas Lana é uma série, não é uma trilogia. Então vamos aos pontos. Se não foi o autor que terminou de escrever a série, então ela vai continuar sendo uma trilogia acabada. Tá? Que pra mim não faz sentido uma outra pessoa, um outro autor chegar, vamos terminar a série porque ele deixou inacabada. Tá? Isso pra mim não existe, tá? Tipo, é outra história, é outra narrativa, tá? A escrita da pessoa é diferente, então não tem nem como ser a mesma coisa. Eu li algumas resenhas até daquele livro, eu vou deixar o nome do livro na descrição do vídeo, tá, gente? Porque realmente eu não lembro. E eu vi que bastante gente falou que sentiu uma diferença grande, apesar do livro ser muito bom, eles sentiram uma diferença, porque parece que não foi o Stig que escreveu, deve ser óbvio, não, porque não foi ele, tá? Então eu acredito que deveria ficar inacabada. É como o George Martin, o autor de Guerra dos Tronos, ele disse uma vez que se ele morreu antes de acabar a série, que fique inacabada, porque ele não quer que ninguém vai ali meta os dedos dele no que ele estava escrevendo. Então, é isso, tá? O livro em si do Stig, a trilogia dele é muito legal pra quem gosta de romance policial, quem gosta de intriga, quem gosta de mistério, de violência contra a mulher, porque ele faz uma denúncia muito grande que aconteceu na Suécia. Embora as pessoas acreditem que seja um país livre e tudo mais, a violência tá lá, acontece muita coisa contra as mulheres, é sério, então ele acabou usando uma ficção, que aliás ficou sensacional, para fazer uma denúncia bem séria. Quem assistiu o filme, tanto a versão sueca quanto a versão americana, também pôde sentir essa espécie de denúncia que ele acabou fazendo na história dele, o que é bacana, porque eu acredito que está faltando um pouco mais de autores no mundo inteiro que façam qualquer tipo de denúncia, seja o que estiver acontecendo no país deles, que tem que ser denunciado, tem que ser falado. Tá? Mesmo que esse autor use a ficção para falar, porque nada mais legal do que você usar o que você sabe fazer, no caso deles a escrita, para falar sobre um assunto sério. Eu sempre digo que, apesar de alguém não gostar de romance policial ou de thriller, de livros de mistério, enfim, é bacana ler isso aqui porque o Stig fez tanto sucesso que essa trilogia Milênio dele vai acabar virando até um clássico, tá? Os livros eles são bem grossos, ó. Tá, o último deles eu demorei uns cerca de 15 dias pra ler, porque ele é bem grandão. Ele tem 685 páginas, quase 700 páginas de livro, ele é bem grosso. E o mais fininho dele é o primeiro mesmo, então tipo, ele foi aumentando a história, né? O primeiro era um pouquinho mais fino, o segundo mais ou menos, o terceiro era o grossão. É bem bacana, vale a pena ler, tá? Eu recomendo isso aqui pra todo mundo mesmo, uns livros maravilhosos essa história dele. Lisbeth, ela é incrível, sou fãzaça desse personagem. Fiquei muito contente de ter tido a oportunidade de ver no cinema uma atriz que interpretou tão bem ela, que foi a Rooney Mara. Então,
E agora eu espero que faça um filme da Sombra do Vento, do Carlos Reis Zafón, porque eu amo Daniel Santeri, eu ainda sonho um dia poder ver ele no cinema, vai que né, acontece. Então é isso, gente, tá? O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou tentar falar um pouquinho dos livros do Carlos Reis Zafón, que eu tenho eu tô com 3 dele aqui em casa, eu emprestei e não me devolveram ainda, tá? Então é isso. Leiam a trilogia Milênio, tá? Esses bonitinhos aqui, ó, porque vale muito a pena. Eles são ótimos, tá? Um beijo pra vocês, até a próxima.